Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Gostaria de compartilhar com você no dia de hoje uma palavra com o seguinte tema: uma fé que me inspira. Uma fé que me inspira. A Bíblia nos fala acerca de grandes homens de fé. Em Hebreus, capítulo de número 11, é conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Lá vai nos falar acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Raabe, de Gideão, entre outros. A Bíblia também nos fala acerca de Jó, que apesar de não estar na lista dos heróis da fé de Hebreus 11, também foi um grande homem de Deus. Apesar de tanta dor e sofrimento, ainda assim ele conseguiu permanecer reto e íntegro diante de Deus. Mas se tem uma fé, amados, que me inspira na palavra do Senhor, é a fé deste homem de Lucas 16, a fé desse mendigo chamado Lázaro. Mas se você ler todo o capítulo 16 do livro de Lucas, você vai ver que em nenhum momento a Bíblia fala acerca da fé deste mendigo chamado Lázaro. E talvez você me pergunte, então, bom, irmão, mas se a fé deste homem chamado Lázaro é uma fé que te inspira, mas a Bíblia nem mesmo fala acerca da fé dele, como é que esta fé te inspira? Ei, queridos, uma coisa que precisamos entender é que existe na Bíblia verdades explícitas e verdades implícitas. O que é uma verdade explícita no texto? Uma verdade que está explícita no texto é aquela que está escrito com todas as palavras no texto. Se está escrito no texto, então se trata de uma verdade explícita. O que seria uma verdade implícita? A verdade implícita é aquela que, apesar de não estar escrito no texto, ainda assim conseguimos reconhecer que se trata de uma verdade. Deixa eu te dar um exemplo. João 14:6. Lá Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual a verdade explícita no texto? Que Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. E se Jesus é o único caminho, então qual é a verdade implícita no texto? Bom, se Jesus é o único caminho, a verdade implícita é que não existe outro caminho. Em Lucas 16, se você ler o capítulo de Lucas 16, você vai ver que a Bíblia está dizendo que aquele mendigo chamado Lázaro estava no céu. Ele estava no seio de Abraão. Qual é a verdade explícita no texto? Que Lázaro estava no céu. Qual é a verdade implícita no texto? Bom, se Lázaro estava no céu, como ele conseguiu chegar até lá? Como eu e você conseguimos chegar até o céu? Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer assim: Pela graça sois salvos mediante a fé. Perceba, pela graça sois salvos mediante o quê? Mediante a fé. Lucas 16, verdade explícita. Lázaro está no céu, está escrito lá no texto. Qual é a verdade implícita? Bom, se Lázaro está no céu, como ele conseguiu chegar lá? Verdade implícita, Lázaro tinha fé, porque não há outro jeito de se chegar até o céu. Ou seja, se aquele homem, Lázaro, o mendigo, estava no céu, é porque ele era um homem de fé. Mas como eu disse, a fé desse homem é uma fé que me
inspira. E a pergunta é, por que a fé deste homem me inspira? Veja novamente o texto que lemos no início dessa palavra. Veja o que diz, amados. Preste atenção. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Preste atenção aqui. E Lázaro somente males. A Bíblia está dizendo com todas as palavras que aquele mendigo chamado Lázaro, ele recebeu em sua vida somente males. Perceba que a Bíblia não diz que ele recebeu em sua vida alguns males. A Bíblia não diz que Lázaro recebeu em sua vida muitos males. A Bíblia é clara e está dizendo com todas as letras que aquele homem chamado Lázaro, o mendigo, recebeu em sua vida somente males. Ei, queridos, aquele homem passou toda uma vida aqui na terra, recebendo somente males, mas ainda assim ele conseguiu ir para o céu. Você se lembra de Jó? Falamos aqui acerca de Jó. Jó, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor que ele passou, diz a Bíblia no capítulo 1 do livro de Jó, que Jó ele possuía muitos bois, muitas ovelhas, muitos camelos. Diz a Bíblia que Jó possuía uma esposa. Diz a Bíblia que Jó tinha 10 filhos. Diz a Bíblia que Jó tinha muitos empregados. Em Jó, capítulo 1, versículo 3, diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que Jó passou por um período de dificuldade na sua vida. Repito, Jó passou por um período de dificuldade na sua vida. Mas ele era um homem próspero, possuía muitos bens, possuía família, muito diferente de Lázaro. Capítulo 16 do livro de Lucas está falando de um mendigo chamado Lázaro e diz a Bíblia que na sua vida ele recebeu somente males. Ei, queridos, Lázaro não possuía amigos, senão ele não estaria mendigando na porta daquele rico. Lázaro não possuía família, senão ele não estaria mendigando na porta daquele rico. Lázaro não tinha saúde, diz a Bíblia que ele jazia com chagas na porta daquele rico. Lázaro não possuía dinheiro. Diz a Bíblia que ele era um mendigo. Mas perceba, apesar de não possuir amigos, família, saúde e dinheiro, apesar de viver na sua vida aqui na terra recebendo somente males, apesar de viver aqui na terra recebendo somente males, dores, angústias e tribulação, ainda assim, Lázaro chegou até o céu. A pergunta é, e eu e você? Se você não tivesse amigos, se você não tivesse família, se você não tivesse saúde e se você não tivesse dinheiro, ainda assim você conseguiria chegar até o céu? Ainda assim você conseguiria viver uma vida de fé aqui na terra? Foi o que aquele mendigo chamado Lázaro fez. Apesar de toda a sua escassez aqui na terra, repito, amados, está escrito com todas as letras, Lázaro recebeu somente males. Mas Lázaro entendeu aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19. Lá está escrito assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lázaro entendeu. Ainda que eu não tenha amigos, ainda que eu não tenha família, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu viva uma vida toda aqui na terra, cheia de angústia, de adversidade,
de tribulação, de escassez, eu sei que existe uma vida eterna abundante ao lado de Cristo. Lázaro entendeu e por isso ele tem uma fé que me inspira. Ainda que ele tenha recebido somente males. Lázaro entendeu, ainda que eu passe uma vida toda de dor e sofrimento, eu sei que na eternidade existe uma vida toda de alegria ao lado de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.